Fala, galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mile High Brasil News, edição número 102. Para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. O Mile High Brasil News é o seu compilado de notícias, né? Um resumo do que aconteceu na semana do nosso time do coração, o Denver Broncos. Né? Uma semana agitada, né? Uma semana que começou ali com um pouquinho de informações, mas ontem tivemos um monte de nomes ali que começaram a ser confirmados para a nossa comissão técnica, né? Finalmente temos um coordenador defensivo anunciado, né? Muitos não gostaram, né? E aos poucos a nossa comissão técnica vai tomando forma, né? Ali tem ainda algumas posições de treinadores que nós não sabemos ainda os nomes, mas cada vez mais você vai tendo ali a formação da staff. E aí, fiquem até o final do vídeo aí para vocês acompanharem conosco. Lembrar vocês que eu sempre peço para vocês deixarem o like nesse vídeo. Se vocês deixam o like nesse vídeo, o vídeo fica em evidência e o YouTube entende que o vídeo é bom. Ele indica para mais e mais pessoas e, consequentemente, mais pessoas vêm aqui para a família Mile High Brasil. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho. Tem muito conteúdo que a gente coloca ao longo de toda a temporada, independentemente de ser temporada regular ou off-season. Então, assim, você vai ter sempre vídeos e mais vídeos, assim, conteúdo bem bacana para você assistir. Eu destaquei na semana passada e eu destaco novamente, né? Existem dois quadros bem recentes feitos aqui pelo Mile High Brasil. O Mile High Brasil Opina, um Gustavo com o Davis e o outro William com o Brian Guzman. Estão muito bons, né? Então, assim, se vocês não assistiram, assim que acabar esse vídeo, vai lá e assiste, que tá top demais, né? Conteúdo de muita qualidade, né? Lembrar vocês que eu sempre peço aqui, eu sempre falo do nosso parceiro First Down. Então, se você quer comprar o seu produto do Denver Broncos, ou até mesmo presentear alguém que até torce para outro time, né? A First Down local, você usando esse cupom MILEHighBR, você tem uma condição diferenciada de pagamento. Então, galera, sem mais delongas, vamos para nossa semana que a gente vai ter que voltar lá para o domingo, onde no domingo nós tivemos a informação por parte do Mike Liss, né? Que o Rex Ryan entrevistou, né, para a posição de coordenador defensivo dos Broncos no sábado, né? E o Sean Payton poderia entrevistar outro candidato ou dois, né, antes de tomar sua decisão final, né? Porque o Rex Ryan foi visto, né, nos arredores ali do aeroporto Centennial, ali perto de Denver, e ele realmente foi entrevistar presencialmente, né, com o Sean Payton no sábado, né? O Nick Underhill, ele reportou que o Broncos estava trazendo o responsável, né, pela preparação física, Dan Dalrymple, acho que é assim que fala, que ele trabalhou com o Sean Payton por vários anos no New Orleans Saints, né? Então, finalmente, acredito que nos livramos, né? Já tínhamos meio que rescindido amigavelmente ali o contrato com o nosso antigo preparador físico, e agora teremos um novo preparador físico, um novo responsável pela preparação física do time, que conhece bastante Sean Payton, né? Então, eu acho que uma das prioridades que a gente tem que ter para essa temporada é diminuir as lesões, né? Porque o número de lesões que o Broncos teve no ano passado foi assustador. E eu não estou nem falando de lesão grave, estou falando de lesão muscular, né? E nos últimos 5 anos, se você colocar, um dos times que mais teve jogadores machucados ao longo da temporada. Então, alguma coisa realmente tem que ser mudada. E espero que eles mudem também o departamento médico, né? Porque é algo que eles parecem ser bastante obsoletos, né? Ainda no domingo, né? Aliás, ainda na segunda, o Mike Liss reportou que o Zach Azzanni, né, o nosso treinador de wide receivers, ele tinha sido contratado pelo New York Jets para ser o treinador de wide receivers deles, né? Lembrar que o Nathaniel Hackett foi trabalhar no New York Jets como coordenador ofensivo, né? O Azzanni, ele trabalhou muitos anos no Denver Broncos, 5 anos no Denver Broncos. Ele está indo para sua 7ª temporada como técnico de wide receivers. E o Ian Rapoport, já na quarta-feira, ele reportou, né, que o Denver Broncos tinha
mandou adicionar, né, mais um candidato intrigante ali para o cargo de coordenador defensivo, que era o Matt Patricia, né? Dizendo que ele fez uma entrevista, né? Falou com o Sean Payton nesta quarta-feira, e ele se juntava ao Rex Ryan e o Vance Joseph, mas que o Rex Ryan e o Vance Joseph ainda eram os top candidates, né? Os candidatos favoritos, né? Ainda no dia 23, né, no dia de ontem, o Zach Stevens reportou que os Broncos estavam contratando Keary Colbert como o seu técnico de wide receivers, né? O Colbert, ele esteve recentemente ele estava, né, na Universidade de Flórida, né, os Florida Gators, e ele também foi técnico de wide receivers em USC e também foi técnico abaixo, né, na árvore do Nick Saban. Ele trabalhou com o Nick Saban, né? Ele jogou na NFL por 8 temporadas. Esse cara é uma contratação bastante intrigante para mim, porque assim, ele desenvolveu bastante wide receivers que estão bem na NFL, né? Ele desenvolveu o Michael Pittman Jr., ele desenvolveu o Drake London. Então eu estou muito curioso para ver se ele consegue dar uma mudança naquela sala de wide receivers nosso, que deu, parece que uma estagnada, né? A gente viu uma regressão monstruosa do Courtland Sutton no ano passado, né? O Jerry Jeudy, ele teve lampejos ali, ele parece que deslanchou no final, mas também demorou para pegar no breu. KJ Hamler, uma decepção absurda, né? Então, vamos ver se esse time, essa contratação ajuda não só para agora, né? Os que já estão lá, mas futuras aquisições, seja via draft ou free agency, né? Então, mas é uma contratação bastante intrigante. E o Peter Schrager, ele trouxe a notícia ali que muitas pessoas odiaram, algumas gostaram, que é que o Denver Broncos contratou Vance Joseph para o cargo de coordenador defensivo, né? Lembrando que o Vance Joseph, ele trabalhou no Denver Broncos como head coach por 2 temporadas, naquela fatídica escolha ali do John Elway e do Joe Ellis, onde eles escolheram Vance Joseph ao invés de Kyle Shanahan, né? E a gente já sabe o que aconteceu. Eu vou falar a minha opinião. Eu não acho ele um ótimo, um excelente coordenador defensivo. Eu acho ele um coordenador defensivo mediano. Assim como tem vários coordenadores defensivos medianos na NFL. Ele seria a minha primeira escolha? Não, não seria, né? Mas eu também não acho ele esse lixo que muitas pessoas falam que ele é. Eu acho que o grande problema do Vance Joseph vai ser dentro da nossa divisão, que ele vai jogar com Patrick Mahomes, né? E a gente sabe que Patrick Mahomes, ele é um especialista, talvez o melhor jogador na NFL em termos de queimar blitz. E o Vance Joseph adora jogar e mandar blitz, né? Então, assim, ele tem que fazer alguns ajustes para esses jogos cruciais dentro da divisão, mas eu tenho uma visão que talvez seja um pouco diferente de muitas pessoas, que o Denver Broncos ele tem que investir com tudo mesmo no ataque. Então, assim, a gente vê, eu vou dar um exemplo muito grande que muitas pessoas não gostam, mas é a minha opinião. O Kansas City Chiefs tem uma defesa mediana. Se vocês pegarem o número de pontos cedidos, é uma defesa mediana, uma defesa que cede uma média de 22 pontos por jogo. É uma defesa bem mediana. Só que o ataque dos Chiefs é um ataque, assim, fantástico. É um ataque que sempre coloca mais de 25 pontos por jogo. Consequentemente, eles ganham a maioria dos jogos. A gente viu no Super Bowl, eles tomaram uma porrada de pontos. Foi uma defesa que não foi bem. E fizeram mais pontos do que tomaram. Então, assim, o Denver Broncos ele tem que fazer essa forma. Seria um cenário perfeito, ideal, que o Denver Broncos tivesse um equilíbrio, tivesse um ataque bom, uma defesa boa? Seria. Mas o Denver Broncos ele tem que focar, porque a gente ficou anos focando lá, defesa, e não saímos de nenhum lugar. Então o Denver Broncos também tem que investir todos os recursos possíveis que ele tiver em ataque, em linha ofensiva, em running back, wide receiver, o que for do ataque, o que for a comissão técnica a decidir do ataque, e colocar pontos no placar. O Denver Broncos precisa colocar 25, 28, 30 pontos por jogo, porque ele vai ter cada vez mais chances de ganhar as partidas. Porque a gente viu ano passado que se a gente tivesse feito isso, a gente teria ganho as partidas. Agora, eu acho sim que o Vance Joseph é mediano. E na minha opinião, e baseado em tudo que a gente viu na história do Sean Payton, no New Orleans Saints, todas as vezes que ele teve uma defesa mediana, ele chegou aos playoffs. Todas. Quando ele não teve uma defesa boa, ele não foi a pós-temporada.
E vamos lembrar uma outra frase que o Sean Payton falou: slow to hire, fast to fire. Então, devagar para contratar, rápido para demitir. Então, se ele também vê que o Vance Joseph não fez um bom trabalho este ano, ele vai mandar embora o Vance Joseph rapidinho. Então, é uma oportunidade que o Vance Joseph está tendo de voltar a Denver. Admiro também a coragem dele, porque ele saiu bastante criticado e a torcida não gosta dele. E vamos ver o que vai acontecer. Aparentemente, pelo que falaram, assim, a gente já tem lido, os jogadores gostavam bastante do Vance Joseph, ele nunca perdeu o vestiário. Eu, particularmente, acho que as nossas peças são boas para o esquema de jogo que ele gosta de jogar. Né? Então, eu acho que ele tem um shutdown corner, que é o Pat Surtain, ele tem um baita de um safety, que é o Justin Simmons, ele tem um grande edge rusher, que é o Randy Gregory, mas eu acho que ainda precisamos, talvez, para rodar o que ele está pensando, porque ele manda muita pressão no quarterback, talvez de mais um edge, né? Porque a gente não sabe ali como o Browning vai voltar, o Bonito vai se desenvolver, e a própria questão do Gregory, né? Porque muitas vezes ele não está tão saudável, e mais um corner ali para você ter a rotação no setor. Eu acho que é um elenco que traz peças para ele botar do jeito que ele gosta de jogar. Né? Muita pressão, mas ao mesmo tempo eu acho que ele, em alguns jogos cruciais, principalmente dentro da divisão Chiefs e Chargers, ele tem que rever talvez esse conceito de mandar muitas blitz, porque senão ele vai ser queimado direto por esses dois quarterbacks, mas principalmente pelo Pat Mahomes, né? Então, assim, eu não amei a contratação, mas eu não odiei a contratação. Acho uma contratação ok, acho uma contratação, acho ele mediano, e na liga você tem muitos coordenadores defensivos medianos, né? Então, para mim, o Chiefs é o maior exemplo de time que tem um puta ataque e uma defesa mediana, né? Então, só que o Chiefs, ele se sobressai. Consequentemente, quando o ataque ele carrega o time, Patrick Mahomes e seu ataque carregam o time, a defesa não fica tão exposta como aos outros casos de outros times que o ataque não consegue. Então, eu acho que o Sean Payton ele vai ter uma missão bastante difícil, que é fazer esse ataque produzir bem, bem, bem mesmo. Porque se não produzir, eu acho que não vai ver a nossa defesa lá em cima. Então, assim, ao mesmo tempo, se a gente for ver também em termos de pontos cedidos, a defesa do Denver Broncos não foi top 10 ano passado. Então, assim, a gente também talvez muitas vezes supervaloriza as coisas. Então, eu acho que se o Denver Broncos tiver uma defesa top 15, eu acho que a gente está bem para a temporada, para chegar aos playoffs. Depois, não dá para saber o que vai acontecer, mas precisa ter um ataque top 10, um ataque top 8, porque você vai ser exigido pontuar. Então, assim, não amei a contratação, mas também não odiei a contratação. Não acho ele nem o mais top do mundo, mas também não acho ele um lixo. Ele é um bom coordenador, só que ele não é a melhor opção que a gente poderia ter contratado. Essa é a minha visão. Acho ele mediano, nota 6, 6,5, 7. Poderia ser um cara nota 8, um cara 8,5? Poderia e deveria. Mas Sean Payton entende mais de futebol americano que eu e que grande maioria das pessoas que estão assistindo. Então, deve ver alguma coisa que a gente não vê e agora é torcer, né? Também no dia de ontem, né, o Mike Leach reportou que o Denver Broncos estava contratando o Joe Lombardi, que mais recentemente esteve ali nos Chargers, né, como parte do sua staff do ataque. O cargo dele, né, vai ser determinado, mas o coordenador ofensivo ainda é uma possibilidade, né? Vai ser a terceira vez que ele vai ser assistente do Sean Payton, né? Isso já era meio que uma pedra cantada, né? Isso daí a gente já imaginava. O Mike Leach também reportou que os Broncos estavam contratando Michael Wilhoit, não sei se é assim que fala, como treinador de linebackers. Ele trabalhou com o Sean Payton no New Orleans Saints de 2019 a 2020 e passou os 2 últimos anos como técnico de linebackers dos Chargers.
o Tom Pelissero reportou que os Broncos estavam contratando Greg Manusky como treinador de linebackers. E o Adam Schefter, essa me surpreendeu também, reportou que os Broncos estavam contratando o ex-quarterback, né, Davis Webb, né, que passou a última temporada como backup do Daniel Jones nos Giants, como seu técnico de quarterbacks. Ele tem apenas 28 anos de idade e vai ser o técnico de quarterbacks do Russell Wilson, que tem 34 anos de idade. É o primeiro trabalho dele na NFL. Né? Aí eu fui dar uma pesquisada, esse Davis Webb, ano passado, inclusive, o Buffalo Bills tentou levá-lo para ser técnico de quarterbacks do Josh Allen. E ele disse que não estava pronto, que queria mais um ano na NFL. E esse ano, o Sean Payton levou ele para ser técnico de quarterback no Denver Broncos. Alguma coisa esse rapaz deve ter, né? Então eu acho que bem intrigante, bem interessante essa contratação, né? O Michaelis reportou que Chris Banjo, né, que foi dispensado como defensive back do Arizona, seria o técnico, o assistente, né, de special teams do Denver Broncos. E o James Palmer reportou que o Vance Joseph manteria os técnicos Marcus Dixon, que é o técnico de linha defensiva, né? E o técnico de defensive backs, né, da secundária, o Christian Parker. E assim ficou a staff até agora, né? Sean Payton, o head coach, o Mike Westhoff é o assistente dele, o Vance Joseph, coordenador defensivo, o Joe Lombardi, alguma posição no ataque, a gente não sabe se ele vai ser o coordenador ofensivo ou não. O Ben Kotivica vai ser o coordenador de special teams. Abaixo do Vance Joseph, a gente tem o Marcus Dixon, que permaneceu, né, o técnico de linha defensiva, o Christian Parker, que permaneceu, técnico de defensive backs, o Michael Wilhoit, que é o outside linebackers, o técnico de outside linebackers, e o Greg Manusky, o técnico de inside linebackers. Abaixo, na staff ofensiva, além do Joe Lombardi, nós temos o Kiri Colbert, que é o técnico de wide receivers, o Zach Strief, técnico de linha ofensiva, o Declan Doyle, técnico de tight ends, o Davis Webb, técnico de quarterbacks. Então, isso é o que a gente sabe até o momento, o que a gente tem informação até o momento, né? Eu achei muito interessante, muito importante essa decisão. Eu não sei se partiu de cima para baixo ou se foi do próprio Vance Joseph, né? Mas eu acho que foi até do próprio Sean Payton na avaliação, juntamente com o George Payton, de manter o Dixon e manter principalmente o Christian Parker, né? O Parker é muito bom. Ele sempre desenvolveu muito bem a secundária, os defensive backs do Broncos. Então, assim, o trabalho que ele fez com o Pat Surtain e tudo. Então, eu acho muito importante manter uma peça como ele no time, né? Na comissão técnica. A comissão técnica, como eu falei para vocês, vai tomando formato. Semana que vem já começa o Combine, já vamos ter ali provavelmente a comissão do Broncos viajando para observar atletas, né? Já pensando no draft. E é isso aí, eu acho que no geral a comissão técnica está me agradando, eu acho que você tem essa mescla é interessante, você tem ao mesmo tempo experiência com juventude, né? Você tem caras de muita história na liga, ao mesmo tempo você também tem pessoas que nunca trabalharam na liga, como, por exemplo, o nosso técnico de wide receivers, o nosso técnico de quarterback, que foi backup do Daniel Jones no ano passado, o nosso assistente de special teams, que também estava jogando na NFL até o ano passado. Então, assim, essa mistura parece ser interessante e eu estou muito tranquilo porque a gente tem um cara muito bom, que é o comandante de tudo, que é o Sean Payton, né? Então, vamos torcer para esse ataque, ele conseguir fazer esse ataque render, esse ataque produzir, e para a gente contratar, a gente ter jogadores reforços, principalmente na linha ofensiva, e ver como vai acontecer ao longo de toda a temporada. É isso aí, galera. Como eu disse a vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, siga a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Twitch, e se possível, torne-se um apoiador, www.apoia.se/Brasil. O QR Code está aí, qualquer valor que vocês puderem ajudar a gente é revertido totalmente em retorno para vocês aqui com o canal e com todas as nossas atividades. Espero que tenham gostado, desejo a todos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e go Broncos. Valeu, galera!